Olá pessoal, bem-vindos à aula 8 do curso de Foguete Modelismo da Unesp Rocket Design. Bom, chegamos na metade do curso. Hoje a gente vai ver a modelagem para a trajetória de foguete. Na aula passada a gente viu como calcular, né? Aliás, calculou de fato o coeficiente de arrasto do foguete. Agora a gente vai ver onde entra esse coeficiente de arrasto, que a gente demorou tanto tempo para calcular. E além disso, né, estudar as fases da trajetória de foguete, não só como modelar, mas todas as fases e forças envolvidas em cada fase. Então, começando, né, a gente categoriza o foguete em quatro fases principais. Aí tem uma imagem daquele site da NASA. Então, voo de um foguete modelo. Então, a primeira fase é a fase propulsada. E aí começam os termos em inglês, né? Então, é da ignição até o engine burnout. O que é o engine burnout? É o momento em que seu motor para de funcionar. Ou seja, na ignição, ele vai ser iniciado. Em TQ, que a gente chama de tempo de queima do nosso motor, ele vai ocorrer o engine burnout, ele vai se desligar. Aí, depois dessa fase, a gente tem a fase balística ascendente, ou também chamada de coasting, que é do momento em que seu foguete desligou até o apogeu. Depois, similarmente, a gente tem a fase balística descendente, do apogeu até o acionamento do paraquedas, e finalmente, né, do paraquedas até o pouso, a gente vai ter a fase sustentada, ou também chamada de recuperação. O que é interessante aqui pra gente? Saber em cada uma dessas fases, né, as forças envolvidas e, além disso, as equações de movimento de cada uma dessas fases. A gente vai se concentrar aqui nas mais difíceis, né, que é a fase propulsada, porque tem o efeito do motor aí. E, né, durante o efeito do motor você vai ter uma variação de massa, então é a fase mais chatinha de modelar. E a fase balística ascendente barra coasting, né, que seria o que você precisa para calcular o apogeu do seu foguete. Lembrando que aqui a gente está fazendo a modelagem de 1 grau de liberdade, ou seja, a gente só está interessado mesmo no movimento em Y do nosso foguete, mas o Open Rocket, como eu já falei, ele tem lá os momentos de inércia, ele tem aquela variação do... Ele vai simular a perturbação do vento, né? Como? Tem lá as configurações de lançamento, você pode colocar uma média de ventos, ele calcula o desvio padrão e durante o voo ele vai tacar lá um pouco de vento baseado no local que você está. Então, fazendo isso, ele consegue ter movimento na direção X, na direção Y. E, enfim, do seu lançamento aqui, né, imagina que aqui você vai ter um X e um Y. O Open Rocket vai dar para você, na sua recuperação, a posição do seu X e do seu Y, que agora é diferente do lançamento. Né? No nosso caso, não. Nosso X, nosso Y é 0 no lançamento e 0 no pouso. Só que vai ter uma variação no eixo Y. Bom, então agora vamos ver as forças no foguete. Durante a fase propulsada, a gente já viu nas aulas anteriores, né, mas a gente vai ter o empuxo do motor, que tenta propulsionar o foguete para cima. O peso, que aqui, claro, o peso ele é variável, né, a força gravitacional ela é variada, mas como a gente está numa altitude muito baixa, a gente considera isso constante. Massa do foguete, massa instantânea do foguete vezes g. Mais o arrasto, que aí, né, a gente já conversou bastante nas aulas anteriores, mais a sustentação. A sustentação está em laranja, eu já vou explicar por quê. Aí durante as fases balísticas, né, tanto ascendente como descendente, o empuxo some e, né, a equação fica apenas com essas três forças. E finalmente, durante a recuperação, mesma coisa, com a diferença de que esse arrasto aqui, né, durante a fase de recuperação, é muito maior que o arrasto aqui ou o arrasto aqui. Porque esse já está com o paraquedas acionado, ele vai aumentar muito a área superficial ali, tem um CD maior, então você vai conseguir diminuir a sua velocidade por causa desse arrasto gigante que tem aí. E a observação é que a sustentação ela só vai existir em cada uma dessas fases se o foguete ou o paraquedas não estiver alinhado com a trajetória ou com escoamento, né? Ou seja, ele tem um ângulo de ataque diferente de 0. Aqui a gente vai considerar um ângulo de ataque igual a 0. O Open Rocket também simula essa sustentação. É claro que qualquer exceção dessa regra, se você tiver uma aleta que tenha sustentação com ângulo de ataque nulo, mas aí a sua aleta nem seria mais para sustentar, né? E sim desculpa, não seria mais para estabilizar, mas sim para sustentar. Então deve ter alguns usos nisso aí, mas aqui pra gente, em ângulo de ataque 0, a gente não tem nenhuma sustentação.
Então, antes de partir já para a modelagem, quais parâmetros a gente é interessante na trajetória do foguete de 1 grau de liberdade? A gente não vai ver todos aqui, acho que a gente vê metade nesses slides, mas vamos lá. Então, a velocidade em função do tempo, seria muito legal a gente ter uma função analítica para a velocidade em função do tempo. A gente vai ver que não é sempre que a gente consegue a função analítica, mas se a gente não tiver a analítica, a gente quer pelo menos uma discretização, vários pontos que mostrem a nossa velocidade em função do tempo. A nossa velocidade máxima, onde ela ocorre. A força de arrasto durante o tempo. Então, aí tá 1 grau de liberdade, né? A gente, nessa aula, não vai fazer a força de arrasto, e sim na próxima, mas seria interessante também você ter plotado o arrasto que o seu foguete está sofrendo ao longo do tempo. E a força de arrasto máxima, D máxima aí. A altitude em função do tempo, H de T. A altitude máxima, chamei de H máximo aí, que é o apogeu. Então, aqui o que mais a gente poderia colocar aqui? Se a gente tivesse com mais grau de liberdade, a gente poderia colocar posição x, y, z em função do tempo. A gente poderia colocar x e y máximo, né, para saber qual seria, assim, para uma condição de vento, a pior condição possível de vento, qual que é o máximo que o nosso foguete pode percorrer, né, viajar. E além disso, a gente pode calcular também, por exemplo, o tempo de queda com o seu paraquedas. O quanto a influência do vento pode ter no paraquedas, porque às vezes onde você está lançando, você não tem acesso irrestrito, né? Às vezes tem uma fazenda ali que você não pode entrar, um local que você não pode trafegar. Então é interessante saber se você pode lançar o seu foguete ali. Isso é bem importante também de fazer pro lançamento de foguetes. Mas, né, por enquanto a gente vai focar apenas nesses aqui. Então, vamos lá. Vamos modelar o problema para o caso em que o arrasto é nulo. Eu já vou explicar lá no final por que a gente considera isso. Então a gente vai dividir o problema naquelas duas fases mais complicadinhas, né? Fase propulsada e fase ascendente balística. Qual que é o nosso objetivo aqui? Obter 4 coisas. A velocidade em função do tempo, a velocidade no final da fase propulsada, a altitude máxima e a altitude em função do tempo na fase propulsada. Por que a gente foca mais na fase propulsada? Porque na fase ascendente balística, o que vai definir as equações lá são equações aquelas que a gente vê no ensino médio. Então, equação horária da velocidade, dos espaços, sorvetão. Então, assim, aquilo ali é mais de boa, mais tranquilo. Acho que vocês vão entender com mais facilidade do que a fase propulsada. Então, vamos começar a fazer, de fato, a fase propulsada. Como a gente começa aí? Vamos começar falando da variação de momento que tem na fase propulsada. Como a gente viu lá na segunda aula, né, falando do motor, o momento de alguma coisa é a massa daquilo ali vezes a velocidade instantânea. Então aqui qual que é o momento do nosso foguete no instante t? Vai ser a massa vezes a velocidade dele. Agora a gente está interessado em saber quanto esse momento variou depois que a gente adicionou um infinitesimal de tempo ali. Então, qual seria o momento em um t mais dt? O que vai acontecer aqui? Se a gente olhar para esse termo de massa, o que está acontecendo com o nosso foguete? A gente está perdendo um pouco de massa, porque a gente está queimando o propelente, certo? Então, a gente vai ter a massa original do nosso foguete, menos um infinitesimal de massa aqui que a gente perdeu. Em compensação, o que aconteceu com a nossa velocidade depois desse tempo infinitesimal? A gente tem a velocidade de antes, mais um incremento de velocidade aqui, devido a essa queima. Então, isso aqui é em relação ao foguete. Agora, o que aconteceu? Isso aqui a gente tem que sempre pensar na variação de momento total do nosso sistema. Então, esse UDM é exatamente o que aconteceu com a partícula de gás. A partícula de gás ela tem uma massa infinitesimal, né? Porque a gente viu que a gente perdeu essa massa infinitesimal, certo? Então aqui ela está sendo ejetada, só que ela está sendo ejetada com uma certa velocidade. Essa velocidade aqui não é a velocidade de ejeção dos gases, mas sim a velocidade dela com referência à velocidade anterior, ou seja, ela tinha a mesma velocidade do foguete, ela tinha esse v, porém agora ela obteve um u em relação ao foguete, não em relação a uma pessoa que está assistindo o foguete sendo lançado. Então, ok. Essa aqui é a nossa variação de momento no instante dt, t mais dt. Agora a gente faz esse produto aí, né? A gente vai ver que aparece um termo, um produto de infinitesimais. A gente pode considerar que esse termo vai para zero, que são infinitesimais sendo multiplicados, então esses valores vão dar muito menores que o resto dos outros valores aqui.
Então, a gente chega que a variação de momento num tempo vai ser um menos o outro que a gente acabou de calcular, né? Então a gente tem t mais dt e tem o original. Então a gente vai ter P2 menos P1, sendo P2 isso aqui e P1 isso aqui. Então a gente tem mv mais mdv menos vdm menos udm menos mv original. Então esse mv aqui vai cortar com esse mv. Já cortei aqui. Então a gente chega aqui, a variação de momento... Ah, desculpa pessoal, não tem esse dt aqui ainda. A gente está interessado apenas na variação de momento na fase propulsada. Então seria apenas P2 menos P1, que é só esses termos aqui. Ainda não é no tempo. Então a gente chega nisso aqui. E a gente agrupa os termos que multiplicam o variacional de massa, né, o dm. Então, a gente encontra apenas mdv mais dm que multiplica esses três termos aqui. Esse termo com esse termo aqui é de novo, uma multiplicação de infinitesimais. Porém, esse menos v menos u, se a gente parar para pensar, num outro referencial, né, o referencial de quem está assistindo, vai ser a velocidade de ejeção dos gases. Aqui a gente tem em relação ao foguete, né, o quanto ele está sendo, a velocidade dele de ejeção em relação ao foguete, menos v, a gente vai ter a velocidade de ejeção no outro referencial, não do foguete. Então, a gente refaz isso aqui com base naquela velocidade de ejeção. A gente tem que a variação do momento, nesse caso, vai ser a massa vezes o diferencial de velocidade menos a velocidade de escape dos gases vezes o diferencial de massa. Agora sim, a gente pode fazer dividir tudo por um diferencial de tempo. Então a gente tem que essa variação de momento num tempo a gente sabe que vai dar a força, né, da segunda aula, primeira aula. A gente chama aqui de forças externas e isso vai ser igual ao nosso diferencial de velocidade vezes a massa instantânea menos nosso diferencial de massa vezes a velocidade de ejeção dos gases. E é aqui que a gente começa a entender melhor o movimento do nosso foguete. Tem uma simplificação que a gente pode fazer, aliás, várias simplificações, né? Primeiro, a gente vai mudar a notação aqui, porque ela é mais convencional, então dm dt vai virar m ponto, é a mesma coisa, m ponto é o fluxo de massa. Porém, a gente consegue aplicar agora as simplificações da aula 2. Quais são elas? A gente fala que a velocidade de ejeção dos gases vai ser o impulso total do motor dividido pela massa de propelente. Então, quem não lembra, dá uma olhadinha lá na aula 2, como a gente chegou nisso aqui. E depois, a gente também pode falar que a variação de massa, né, o fluxo de massa, é igual a a massa de propelente dividido pelo tempo de queima. Claro que essas duas grandezas elas são instantâneas, já falei isso lá, porém aqui a gente vai utilizar elas como sendo constantes. Então, claro que se você está fazendo uma modelagem mais minuciosa e você tem esses dados, por exemplo, você tem uma curva de velocidade de ejeção dos gases e você tem uma curva de fluxo de massa, você não vai utilizar isso aqui. Mas é muito interessante para a gente ver a forma analítica do que a gente vai obter aqui. Beleza, então a gente vai aplicar essas simplificações, tacar elas na fórmula, né? Substituir aquele m ponto que está aqui e a velocidade de ejeção dos gases. Então a gente encontra isso aqui, a massa de propelente vai cortar aqui e vai sobrar apenas isso aqui. Então as forças externas é igual a massa vezes a variação de velocidade menos o impulso total dividido pelo tempo de queima. Então aqui, como a gente está interessado, né, num lançamento de um foguete, a gente adota agora a força externa. O que está atuando nesse sistema? Vai ser a força-peso. Vou mostrar depois, mas se as forças externas fossem zero, por exemplo, você está num espaço, não tem nenhuma força, está longe de qualquer corpo, então você tem nenhuma força gravitacional, você chega na equação de Tsiolkovsky, na equação do foguete de Tsiolkovsky, que é bem famosa, vocês provavelmente já viram ela em algum lugar, mas a gente vai chegar nela também, só que sem o termo gravitacional. Então a gente adota força externa como a força-peso. Então a gente vai ter esse monstro aí, né? Na verdade é um monstrinho, porque o monstro ainda está por vir. Mas vamos lá. O m aqui eu troquei para m de t, para deixar claro que isso aqui não é uma massa constante, é uma massa que varia em função do tempo. Foi a primeira mudança que eu fiz. E adicionei, né, o m vezes g aqui do lado direito.
Claro que aqui está positivo, né? Mas na verdade essa não é negativo, porque essa força é contrária ao movimento. Então, isolando o nosso diferencial de velocidade, a gente tem isso aqui. dv dt é igual ao impulso total, dividido pela massa instantânea, vezes o tempo de queima, menos g. E agora, talvez esteja mais encaminhado, né? Talvez vocês já saibam o que a gente vai fazer aqui. Antes disso, antes de fazer o próximo passo, a gente vai trocar esse termo de m de t, porque a gente sabe como que ocorre a variação de massa. A gente consegue representar ela pelo seguinte. A gente vai ter uma massa inicial, certo? E a cada instante de tempo, com o nosso fluxo de massa, a gente sabe quanto está saindo ali. Por exemplo, 100 gramas por segundo. Então, se a gente multiplicar pelo nosso tempo, a gente vai saber o quanto já gastamos de propelente. Logo, a massa vai ser dada pela massa inicial menos m ponto vezes t. Só que, de novo, m ponto a gente consegue trazer para aquelas simplificações. Fica a massa do propelente dividido pelo tempo de queima, vezes t. Então é assim que a nossa massa varia. Se t for zero, qual vai ser a nossa massa? Simplesmente a massa inicial do nosso foguete. Se aqui for tempo de queima, corta com esse tempo de queima aqui, e a gente tem que a massa final vai ser a massa inicial menos a massa de propelente. Faz sentido, né? Porque a única coisa que a gente está jogando fora é, de fato, a massa de propelente. Então, né, trocando esses termos, é isso aqui que a gente vai integrar. Então, a gente tem o diferencial de velocidade no tempo, que é exatamente a aceleração. Então, conhecendo essa aceleração, se a gente integra de zero até o tempo de queima, que é o final da fase propulsada, a gente consegue encontrar a velocidade no final dessa fase, que é a maior velocidade atingida. Por quê? Depois daquele momento ali, você não tem mais força para aumentar a sua velocidade. Aí sua velocidade só começa a descer. Claro que até ela descer, o seu foguete vai conseguir atingir uma altitude maior, né? Então, você pode ter uma aceleração negativa, só que você ainda tem momento, né? Seu foguete ainda está carregando momento. Esse momento é o que leva ele até o apogeu. Então, né, bom, um abuso de notação aqui, né? Mas enfim, a velocidade, a variação de velocidade no instante zero até o instante tq vai ser dado pela integral daquele nosso termo em dt, né? No infinitesimal de tempo. Então, resolvendo essa integral definida aí, né, para quem tiver interesse, quiser fazer na mão, eu acho que esse passo aí sai por substituição apenas. Então, você vai encontrar o impulso total dividido pela massa do propelente, vezes Ln da massa inicial dividido pela massa inicial menos massa do propelente, menos g vezes o tempo de queima. Essa é a variação de velocidade que você obtém devido à atuação do seu motor. Então, a equação de Tsiolkovsky, né? Ele diz que a variação de velocidade de um foguete qualquer no espaço vai ser dada pela velocidade de ejeção dos gases vezes Ln da massa inicial dividido pela massa final. E é exatamente isso que a gente chegou. Com alguns detalhes, né? Velocidade de ejeção, a gente utilizou aquela simplificação, é impulso total dividido pela massa do propelente. Aqui, a gente não está trabalhando com a massa final, mas sim massa inicial menos a massa do propelente, que a gente já viu que é igual à massa final. E esse termo aqui, né, menos g tempo de queima, que é o efeito da força gravitacional, que aqui nessa equação não existe, né? Ele está longe de qualquer corpo. Então, bom, essa é a equação a mais famosa, né, a equação dos foguetes. E, bom, mas a gente não para por aqui, né? Então, a gente tem a variação de velocidade. Ali, né, foi uma integral definida, então a gente sabia o tempo, mas se a gente não souber o tempo, a gente refaz a integral na forma indefinida e chega nisso aí, né, que é a velocidade em um t qualquer para a fase propulsada. Você consegue plotar isso aí se você quiser, enfim, tem várias utilizações para isso aí. Então, a velocidade em função do tempo para a fase propulsada. O que a gente pode fazer com isso aí? Se a gente quiser saber o espaço que isso aí percorreu, a gente integra mais uma vez. Então, a gente vai integrar esse v de t num t qualquer, obtendo a altura em função do tempo. Então, essa integral aí já é mais complicada. Eu acho que sai por partes. Você vai achar um xln de x menos x e vai chegar agora sim, né, nesse monstro aí. Então, só que, detalhe, todos os termos daí são conhecidos pra gente. Então, aqui a gente tem que a altitude
altura, né, em função do tempo, vai ser massa inicial vezes o tempo de queima, vezes o impulso total do seu motor, dividido pela massa de propelente ao quadrado, vezes... Então, assim, são os mesmos termos, repetidos várias vezes, então tudo aqui a gente tem conhecimento se você quiser simular a trajetória, menos o efeito da gravidade. Então, se você voltar para aquele H de T e fazer que T igual a tempo de queima, você descobre a altitude que o seu foguete atingiu no final da fase propulsada. Então, você troca os termos, você vai encontrar essa expressão aí para encontrar o seu HF máximo, né, que eu chamei de H, seria um P aqui, né, propulsada máxima. Agora a gente tem a velocidade e a altitude no final da fase propulsada. Podemos recorrer à equação do horário da velocidade para obter o tempo até o apogeu, que eu falei daquelas expressões do ensino médio, né, que é o vovô AT, o sorvetão. Então, se a gente tem a velocidade inicial da nossa fase balística, né, que é a velocidade final da fase propulsada, a gente coloca ela aqui, certo? Esse termo todo aqui é do slide anterior. A nossa velocidade final a gente sabe que vai ser zero. A gente quer calcular a altitude no apogeu, então a gente sabe que lá vai ser zero. Mas A vezes T, qual que é a aceleração que está atuando aqui? É a gravitacional, né? Contrário, então vai entrar um sinal negativo. E o tempo? Agora não é mais o tempo de queima. É o tempo de coast, né? Que eu chamei de TC. Então, TC é o tempo de coast. Tempo entre o final da fase propulsada, quando seu motor desliga, até o apogeu. Então, você encontra, isolando esse TC aqui, você encontra que o seu tempo de coast é dado por essa expressão aqui. Por que você precisa do seu tempo de coast? Agora, com o seu tempo de coast, você vai para a equação dos espaços, sorvetão, para obter o apogeu. Então, isso aqui, todo mundo está, né, super familiarizado com isso. E vamos começar a substituir os termos. Então, S vai ser o nosso apogeu, a gente quer saber qual que é a altura máxima. A gente precisa do quê? A altura no começo da fase balística, que, né, a gente já calculou, é a altura que a gente obteve na fase propulsada, mais velocidade no final da fase propulsada, ou velocidade no início da fase balística, mesma coisa, é aquele termo gigante, vezes esse T. Qual que é esse T aqui? É o tempo de coasting. Então, vai entrar um TC multiplicando aqui os dois termos, que a gente tinha anteriormente. Mais AT² sobre 2. De novo, qual que é a aceleração que a gente tem aqui? Vai ser a gravitacional, negativa, e o tempo não é mais TQ, vai ser TC, porque a gente está agora, né, interessado no tempo que passou entre o final do motor até o apogeu, que a gente chamou de TC. Beleza. Então aqui a gente tem a expressão que dá o valor do apogeu do nosso foguete. Né? Então parece, sim, são termos enormes de fato, a integral é chatinha, vai aparecer vários LNs, você tem que trazer os LNs junto para um só, né? Porque você vai ter uma subtração de log, então você consegue fazer pela propriedade a fração entre eles. Mas, né, em comparação com a modelagem de arrasto, é bem tranquilo. Então aqui você tem uma forma fechadinha para calcular o apogeu do seu foguete. Digo forma fechada que você consegue isolar o H máximo aqui sem nenhum problema. Agora, e se a gente tivesse o arrasto? O que vai acontecer? Então a gente volta para aquela modelagem, para aquele passo anterior. A gente vai ter as forças externas sendo massa vezes a variação de velocidade menos IT sobre TQ, né? Já substituir aquela variação de massa aqui. Só que agora, as forças externas não vai ser apenas o peso. Vai ser o peso mais arrasto. Então vai dar aquele m de TG, mais o termo do arrasto, que a gente viu que é meio de ρv², CD vezes S. E aqui, né, CD é o que a gente calculou na aula anterior. Então é exatamente aqui que você vai colocar o valor do seu CD. Bom, e tá, beleza, o que acontece depois disso? A gente substitui os valores naquela expressão. E aqui que está o problema, né? Anteriormente, a gente tinha o nosso dv/dt apenas sendo uma função do tempo, né? Então a gente conseguia integrar tranquilamente. O problema é que agora o nosso dv/dt está variando em v. Então, além de ele variar no tempo, ele varia também no v. Então, o produto disso, o resultado disso, é que essa equação diferencial, que vai modelar a trajetória com arrasto, ela não vai poder ser integrada explicitamente analiticamente. A gente não vai achar um resultado bonitinho, apogeu igual a tanto, uma equação, uma expressão para o apogeu.
E aí a gente tem que recorrer à solução numérica. Então eu não vou explicar a solução numérica, eu vou só apresentar ela. Por exemplo, a integração numérica usando o Runge-Kutta. Então, qual que é o problema? A gente vai ter um diferencial dy dt de alguma coisa, qualquer coisa, que é uma função do tempo e do próprio y. Então, e aí você tem uma condição inicial, você sabe que num t0 você conhece o valor do seu y. Então é exatamente isso que a gente tem. A gente vai ter um dv dt, que além de variar no tempo, porque a massa está variando no tempo, né, esses dois termos aqui, além disso, ele varia também na velocidade. E não só isso, ele varia na velocidade ao quadrado. Então não é um termo linear. Então esse é o nosso problema, né? Então a integração numérica por Runge-Kutta resolve isso, né? Aqui está o método que ele faz isso aqui, ele encontra a equação de 4 pontos aqui, né? Reta de 4 pontos, e faz pondera esses coeficientes e consegue calcular o valor aproximado aqui da nossa função. Só que você não precisa entender como isso funciona agora, porque você simplesmente chama isso aqui no MATLAB, no Python, e ele vai resolver para você. Só tem que entender por que a gente precisa utilizar isso aí, por que não tem aquela forma fechadinha, bonitinha. E é por causa exatamente dessa velocidade ao quadrado aqui. Bom, e agora, né, só exemplificando aí, talvez, o arrasto não influencia tanto, será que de fato a gente consegue utilizar aquela modelagem mais simples para fazer os cálculos? Eu peguei o foguete da aula anterior, coloquei um motor nele, né, o motor tem essas propriedades aqui, se vocês quiserem brincar aí com os scripts, com o OpenRocket. Então a massa inicial dele é de 0,786 kg, a massa de propelente é 0,193 kg, o tempo de queima é de 1,78 segundos, e o impulso total é de 350 N. Sem arrasto, né, eu coloquei as equações no Python e utilizei uma extensão do OpenRocket que permite você tirar o arrasto, né, porque sem essa extensão, sem esse plugin, ele não deixa você mexer no arrasto. E tirei o arrasto. Botei esse foguete para rodar com esse motorzinho aí. E ele foi até um apogeu de 12 mil metros, quase 13 mil metros. Então, assim, eu fui lá, mudei, coloquei 20% do arrasto agora. E a altura, né, o apogeu já caiu para 2.342 metros, então já perdeu quase 10 mil metros. Com 100% do arrasto, a altura não passou de 1 km. Então, de fato, claro que esse exemplo aqui, né, é um foguete muito mal otimizado, tem um arrasto gigante aqui. A gente fez só como exemplo mesmo, mas esse foguete deu para ver que o arrasto é consideravelmente trouxe um impacto, né, considerável. Então a gente tem que, assim, a modelagem para trajetórias sem arrasto, ela é legal porque dá para ver como você faz a variação de momento para um sistema que tem variação de massa. Você entende como as forças estão atuando ali, como as equações de trajetória são integradas e tal, só que para um foguete real a gente tem que considerar o arrasto. Não tem como deixar o arrasto de lado, porque ele tem uma influência absurda no comportamento do nosso foguete, né? Então, antes de finalizar a aula, né, a gente focou aqui mais na parte da fase propulsada e na balística ascendente. Então, como você resolveria ali as outras duas fases? Bom, muito simples. A descendente, que até você abrir o seu paraquedas, você resolve da mesma forma da ascendente, ou seja, equação horária dos espaços e da velocidade. Eu vou bater o sorvetão. Então você vai ter ali ou a velocidade final, às vezes você conhece a velocidade final, porque eu sei que meu paraquedas ele funciona, ele consegue, né, ele consegue ser lançado, ser acionado, até uma velocidade máxima de tantos metros por segundo. Então você utiliza aquela velocidade final como sendo isso. Você quer que o seu paraquedas acione naquela velocidade. Beleza, você pode utilizar isso. A outra forma é fixar o tempo. Você sabe que depois de 6 segundos de atingir o apogeu, você quer estourar o paraquedas. Então você pluga algum desses valores, ou o tempo, ou a velocidade final, e encontra o resto. Pode encontrar se você fixar a velocidade, você encontra o tempo. Se
Se você fixar a velocidade, o tempo, você encontra a velocidade. Beleza. E aí a fase sustentada, a recuperação, como você resolve? Aqui você vai precisar do CD do paraquedas, né? Você vai modelar a força de arrasto, só que aí é mais tranquilo, você já não tem mais empuxo, então você vai ter apenas... E você não tem empuxo nem variação de massa. Então você vai ter apenas força-peso e a força de arrasto. Então é bem mais tranquilo essa modelagem. E, bom, agora, né, de fato, na próxima aula a gente vai implementar as equações para trajetórias sem o arrasto no Python, essas aí que a gente acabou de ver, e depois resolver numericamente as equações com arrasto, comparando o resultado com o OpenRocket. Então esse foguetinho a gente vai utilizar ele, né, ao longo de todas as aulas, como exemplo, e ver como ele se comporta com arrasto, sem arrasto, da mesma forma que a gente fez na aula do coeficiente de arrasto. Então eu vou trazer o OpenRocket de um lado, vou trazer o script de Python do outro, e a gente vai comparando os resultados, ver se a nossa abordagem está factível ou não. A bibliografia extra para essa aula tem essa página do Wikipedia aí, Sistemas de Massa Variável. Então é bem interessante se vocês quiserem ver interesse, né, de como que, não entendi a variação de momento, por que tem as forças externas aqui, você pode ver aí, ele faz todo o passo a passo até chegar na equação final. Se você estiver interessado na solução numérica, né, tem os métodos de Runge-Kutta aí, né, nessa página do Wikipedia também. E se você quiser, eu acho que esse último link não tem a equação de Tsiolkovsky, mas Blazing the Trail, The Early History of Spacecraft and Rocketry. Então ele fala o começo aí da história, quando conseguiram deduzir essas primeiras expressões no século XIX. Então é bem interessante para quem tiver interesse, sim, na história mesmo do foguete modelismo, né? Como eles descobriram essas expressões. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar nessa aula. Na semana que vem a gente já parte para a aula menos expositiva, né? Entrar realmente nas expressões. Beleza, muito obrigado.